A vida foi difícil para o patético Mahiru quando seus pais morreram em um acidente. O pobre garoto logo se tornou órfão, e nenhum dos parentes estava disposto a acolhê-lo porque o custo de vida está realmente alto agora. Felizmente, o tio do garoto decide intervir e fazer o que o bando de perdedores não pôde, adotar seu pequeno sobrinho. Mahiru agora tem 15 anos, e ele se tornou um inútil que afirma amar coisas simples. Um dia, ele encontra um gato de aparência estranha na rua e decide chamá-lo de Kuro, sem saber que algo sinistro estava para acontecer. Na escola, os alunos estão se preparando para o festival escolar e sugerem que os alunos assumam papéis especiais. Um estudante sugere que Mahiru seja escolhido para fornecer fantasias, mas outro reclama que Mahiru já está fazendo muito. Eles são interrompidos por Mahiru, que chega com tigelas de biscoitos para os alunos. Os alunos o cercam e todos ficam impressionados com o quão deliciosos os biscoitos são. Quem diria que um órfão poderia aprender a cozinhar tão bem? Logo depois, Mahiru anuncia mais uma vez que ele assumirá o papel de providenciar fantasias para seus colegas de classe, junto com a tarefa de fornecer comida. No caminho de casa, Mahiru e seus amigos discutem como Mahiru sempre assume muitas tarefas nas atividades da classe. Ele explica que acha problemático quando todos hesitam e evitam uma tarefa, e que prefere fazê-la, pois assim é mais simples. Ryusei acha que é uma mentalidade boba, já que todos acabam não fazendo nada, porque ele simplesmente fará. Os amigos continuam a conversar e rir até que chega a hora de Sakuya se despedir. Sakuya os alerta que há boatos de vampiros em certas áreas, e eles devem tomar cuidado sempre que forem às compras. Os outros acham que ele é maluco, mas ele conta sobre os assassinatos estranhos na cidade e os ferimentos incomuns infligidos às vítimas. Os amigos zombam de Sakuya por acreditar em tais boatos e o repreendem. Depois, Mahiru deixa os outros para lavar sua roupa. Mahiru está preocupado com Kuro quando chega em casa. Quando entra no quarto, percebe que a televisão está ligada e se pergunta se a deixou assim. No entanto, Mahiru fica assustado ao ver alguém em sua casa. A figura está sentada em frente à televisão comendo. Ele se vira e vê Mahiru se aproximando, mas o ignora. Mahiru fica assustado e ataca o estranho com uma vassoura. A tentativa é inútil, pois a figura se esquiva facilmente e pula por cima de Mahiru. A figura ainda ignora Mahiru e se afasta. Mahiru furioso se prepara para atacar uma segunda vez, mas ele cai e puxa a cortina, permitindo que raios de sol entrem na sala. A figura muda imediatamente sob o sol e se torna Kuro, o gato que Mahiru pegou. Mahiru fica chocado, e o Kuro volta a ser humano quando as cortinas são fechadas novamente. Ele pergunta o que é Kuri, e ele descobre que queria um vampiro. Mahiru entra em pânico e luta para expulsar Kuro de seu quarto, mas Kuro implora que ele não quer ser jogado ao sol. Mahiru se lembra dos avisos de Sakuya, e fica assustado, mas Kuro garante a ele que não tem intenção de beber o sangue de um perdedor patético e feio como Mahiru. Ele diz a Mahiru que vai embora assim que escurecer, e avisa a Mahiru para não dizer seu nome enquanto estiver em sua forma humana. Mahiru afirma que não sabe o nome do estranho, dizendo que só o chamou de Kuro, porque achava que era um gato. De repente, um anel brilhante de luz aparece em volta do pescoço de Kuro e do braço de Mahiru. Quando isso acontece, Mahiru exige saber o que ele quis dizer e continua a incomodar o preguiçoso Kuro. Depois de um tempo, Kuro decide explicar o que aconteceu. Ele explica que é um tipo especial de vampiro que faz um contrato com um mestre. Eles só podem tomar sangue de seu mestre e têm que obedecer às ordens de seu mestre. Kuro diz a Mahiru que o que aconteceu foi a fase inicial, mas temporária, do contrato. E se ele não beber o sangue de Mahiru nas próximas 24 horas, o contrato será automaticamente anulado. Mahiru fica aliviado, e ele joga Kuro para fora de sua casa. No entanto, ele logo descobre que até o contrato ser cancelado, eles só podem estar a uma certa distância um do outro, e os dois perdedores ficam presos juntos pelas próximas 24 horas. Juntos, os dois perdedores mal conseguiam se dar bem. Kuro pergunta pelos pais de Mahiru, já que ele não os via, e descobre que eles se foram. Kuro se pergunta se é por isso que ele foi gentil o suficiente para tirá-lo das ruas, embora Mahiru só tenha complicado as coisas para ambos. Mahiru se lembra de que precisa se encontrar com seus amigos, mas Kuro lembra que eles não podem ficar longe um do outro. No entanto, Mahiru segura Kuro e sai para encontrar seus amigos de qualquer maneira. Assim que Mahiru sai da sala, ele ouve um som que o assusta, mas acha que é sua imaginação e vai embora. Mahiru tenta convencer seus amigos de que seu novo gato é um vampiro, mas eles não acreditam nele. Mahiru tem certeza de que Sakuya teria acreditado nele e tenta transformar Kuro em sua forma humana. Infelizmente, o gato astuto não responde a nenhuma das travessuras de Mahiru. Em um piscar de olhos, Mahiru vê uma sombra estranha no espelho quando um artista de rua aparece ao lado deles. O bobo da corte causa um alvoroço e tira espadas de seu chapéu para entreter os estudantes. Mahiru está confuso com o que aconteceu, mas fica cauteloso com o bobo da corte. Todos os outros estão fascinados, exceto Ryusei, e ele se prepara para sair com Mahiru e seu amigo. O bobo da corte para Ryusei, e zombeteiramente, pergunta à plateia por que ele parou Ryusei. De repente, o bobo morde o pescoço de Ryusei, fazendo o sangue jorrar por toda a parte. Todos entram em pânico e começam a correr, enquanto o bobo ri e pula por aí. Todo mundo foge das ruas para observar de longe, enquanto os amigos de Ryusei ficam com ele aterrorizados. O bobo da corte revela que é um vampiro e informa Mahiru que ele sabe sobre Kuro.
Mahiru pergunta se ele é amigo de Kuro, mas o bobo responde que detesta Kuro e que matará Mahiru se ele proteger o gato. De repente, Kuro aparece e ataca o bobo da corte. Mahiru fica surpreso e questiona Kuro, mas Kuro simplesmente o ignora e pede para fugirem, arrastando Mahiru junto. Mahiru para e insiste que voltem para lutar contra o bobo, mas Kuro recusa, pois não tem intenção de lutar contra outro vampiro. Mahiru decide salvar seus amigos sozinho e corre de volta para a rua. O bobo se aproxima de Ryusei para atacá-lo mais uma vez, mas Mahiru aparece e tenta conter o bobo sozinho. Ele decidiu impedir o bobo da corte mesmo que isso lhe custe a vida, e pede que seus amigos fujam. O bobo fica furioso e se prepara para atacar Mahiru, mas Kuro aparece e salva Mahiru com seu próprio corpo. Kuro reclama que está fraco porque não tomou sangue por um século e pede a Mahiru que fuja com seus amigos enquanto ainda pode. Mahiru responde forçando os pulsos na boca de Kuro, fazendo com que Kuro tome seu sangue e forme um contrato real. Kuro admite que Mahiru é agora sua Eve, e ele é um servo. A expressão de Kuro muda drasticamente quando enormes garras escuras aparecem em suas mãos. Ele avança contra o Jester de uma só vez, cortando-o em um movimento rápido. Kuro se prepara para finalizá-lo, mas Mahiru o segura e o para à força. O bobo da corte se transforma em uma boneca e informa Mahiru que ele não está morto. Quando questionado, ele revela que atacou Mahiru e Kuro porque foi enviado por seu próprio mestre, Tsubaki. Kuro insiste que não faz ideia de quem Tsubaki é antes do gato preguiçoso se deitar de exaustão. Mahiru se pergunta quem é Tsubaki e o quão assustador Kuro foi quando lutou contra o Jester. Mahiru também desmaiou devido à exaustão. Enquanto isso, uma figura observa todo o evento se desenrolar à distância e dá uma risada assustadora quando tudo termina. No dia seguinte, Mahiru acorda em seu quarto. Ele pega Kuro e se pergunta se tudo o que aconteceu foi um sonho, mas assim que o gato fala, ele tem certeza de que tudo o que aconteceu no dia anterior foi real e que sua vida está bagunçada. Mahiru chega à escola e pergunta por Ryusei a Sakuya. Ryusei aparece justo a tempo, junto com Koyuki. Mahiru fica aliviado ao ver Ryusei e pergunta se Ryusei está bem. No entanto, ele logo descobre que Ryusei e Koyuki não sabem o que aconteceu no dia anterior. Eles zombam dele quando ele fala sobre o vampiro bobo da corte e insistem que os ferimentos de Ryusei foram de um acidente. Mahiru só podia se perguntar quem tinha acesso à tecnologia de Homens de Preto para apagar as memórias de seus amigos. Mahiru se pergunta como os outros poderiam ter memórias diferentes das dele. Ele fica perturbado com o irritante Kuro, que reclama de ficar na bolsa de Mahiru. Quando Mahiru abre a sacola, ele encontra o boneco Jester. O Jester protesta que precisa de sangue e quer voltar para Tsubaki, mas Mahiru o ignora. Enquanto caminham na rua, Mahiru tenta descobrir o que Kuro sabe sobre outros vampiros, e possivelmente Tsubaki. De repente, começa a chover e eles aparecem dentro de uma cúpula vermelha como sangue. Eles são abordados por um perdedor, parecendo um Shinigami de terceira categoria da Soul Society. Ele pede a Mahiru para falar sobre sua experiência recente, e o Jester falante responde de dentro da bolsa. Mahiru fica com medo e Kuro tenta evitar a confrontação. Eles ficam chocados quando percebem que a figura excêntrica já está com a bolsa de Mahiru nas mãos, e ele tira o Jester de dentro. O boneco Jester se refere à figura como Tsubaki. Quando Mahiru aprende o nome, ele rapidamente se assusta. Tsubaki aparece ao redor dele antes que ele possa responder, e este Aizen de baixo orçamento zomba de Mahiru. Tsubaki joga Kuro no chão, e este último se transforma em sua forma humana. Tsubaki refere-se a Kuro como seu irmão mais velho, mas Kuro afirma que não tem ideia de quem é o estranho louco. Tsubaki decide listar os 7 irmãos Servamp. O mais velho é o Kuro, conhecido como o Ash sonolento da preguiça. O próximo é o orgulho, depois a inveja, a ira, a ganância, a gula e a luxúria. Enquanto esses 7 são chamados de verdadeiros irmãos Servamp, Tsubaki revela que ele é o último Servamp, melancolia. Mahiru fica surpreso com quantos irmãos Kuro tem, e o idiota se pergunta se todos eles são gatos. No entanto, ele descobre que Kuro é o único gato e Tsubaki se transforma em uma raposa. Ele luta por um instante com Kuro antes de voltar à forma humana. Mahiru pergunta a Tsubaki o que ele espera ganhar matando pessoas, e logo descobrimos que este psicopata não tem motivos reais, exceto seu ódio pela humanidade. Ele fica ainda mais furioso quando Mahiru afirma que os humanos são inocentes, porque ele acredita que ninguém é inocente, especialmente seus irmãos que estão tentando apagar sua existência a todo custo. Ele tira uma espada do seu kimono e pede a Kuro para convocar o resto de seus irmãos para que ele possa destruí-los juntos. Ele ataca Kuro, mas Kuro bloqueia o primeiro golpe. Mahiru oferece sangue, mas Kuro recusa porque ele é muito preguiçoso e não quer lutar. Tsubaki continua seu ataque e derruba Kuro. Mahiru tenta correr em direção a Kuro para ajudá-lo, mas Tsubaki apenas chuta Kuro mais para longe. Tsubaki agarra Mahiru e informa que ele quer uma guerra porque guerras são divertidas. Tsubaki reclama que ninguém o entende ou conhece e seus desejos são algo que eles não podem compreender. De alguma forma, Mahiru acha a sensação familiar e se lembra de como se sentiu depois de perder seus pais. Ele permaneceu em um estado de negação e evitava constantemente seus amigos até que seu tio o ajudou. De repente, temos uma sessão de terapia de qualidade quando nosso garoto começa a conversar com o psicopata assassino em série sobre por que ele se sente do jeito que se sente.
Tsubaki fica impressionado com a audácia de Mahiru e ri. Ele insiste que a melhor maneira de lidar com seus sentimentos é uma guerra total onde todos morreriam inadvertidamente. Mahiru promete parar Tsubaki. Ele ameaça que simplesmente formará um contrato com Tsubaki e o forçará a fazer suas ordens como um ser Vamp. Tsubaki ri e se prepara para atacar Mahiru, enquanto Kuro salta para salvar Mahiru. De repente, os dois desaparecem sem deixar rastro, deixando Tsubaki e sua boneca em seu estranho domo de sangue. O boneco Jesser pede para Tsubaki perseguir Mahiru e Kuro, mas Tsubaki se recusa e vai embora. O domo desaparece em um instante e eles aparecem novamente na rua. Enquanto isso, Kuro e Mahiru aparecem em um beco. Mahiru se pergunta como eles escaparam de Tsubaki, e Kuro explica que outro ser Vamp os salvou. Os dois ficam assustados com duas garotinhas que pedem para eles virem, e antes que possam recusar, outro cara aparece em uma cadeira e insiste que eles vão junto com ele. Dentro do veículo do estranho, ele se apresenta como Misono, o Eve do ser Vamp, todo o amor da luxúria. Mahiru fica encantado ao encontrar o outro Luke como ele mesmo, e ele se pergunta se Tsubaki também tem um Eve. Eles chegam à mansão de Misono, e Misono tira sua cadeira do nada para se sentar assim que sai do veículo. Mahiru o repreende por ser preguiçoso, mas ele descobre que Misono tem um corpo fraco e precisa de descanso constante. Uma borboleta aparece e Misono a chama de Lily. A borboleta se transforma no ser Vamp da luxúria. Misono repreende Lily por tentar se despir, e eles convidam os outros para a mansão. Dentro da mansão, Mahiru descobre que Lily é responsável por fazer seus amigos esquecerem o que aconteceu quando foram atacados pelo bobo vampiro. Mahiru fica encantado por conhecer uma Eve experiente e seu ser Vamp, e espera aprender muito com eles. No entanto, as coisas tomam um rumo drástico quando eles entram em um salão. As portas estão fechadas e Misono senta-se novamente em sua cadeira. Ele chama Lily para tirar seu sangue e uma foice aparece nas mãos de Lily. Misono reclama que Mahiru foi inútil contra Tsubaki e não tem experiência em usar um ser Vamp. Ele insiste que Mahiru deve se tornar sua escrava e ouvir seus comandos. Lily balança sua foice e eles mal conseguem desviar a tempo. Ele pede que eles se tornem escravos de Misono, mas Mahiru recusa. Ele escapa do quarto com Kuro e sai correndo da mansão. Ele se pergunta que tipo de psicopata eles são. Infelizmente, a rota não leva para fora da mansão, mas para um jardim. Mahiru se vira e encontra muitas crianças pequenas olhando para eles através das janelas. O ingênuo Mahiru pensou, acha que são todos filhos de Lily, mas Lily aparece e responde que são apenas sua subclasse. Vampiros inferiores são criados por ser Vamps e leais aos vampiros que os criaram. Eles explicam que crianças pequenas e outras subcategorias estão sendo alvo de Tsubaki, e é por isso que precisam da ajuda de Mahiru. Mahiru entende que Misono quer ajudar todos, e ele concorda em ajudar como amigo, mas não como escravo. Misono aceita a proposta e se compromete a ensinar Mahiru a se tornar um Eve melhor e encontrar sua própria arma. Mais tarde, Mahiru e Sakuya vão às compras. Sakuya pergunta por que Mahiru está sempre com o gato, e Mahiru responde que é um animal de estimação comum. Sakuya dá a Mahiru uma pulseira que comprou para ele. Quando os dois saem da loja, Mahiru sente uma figura sinistra seguindo-os, mas acha que é apenas imaginação. Antes de se separarem, Sakuya pergunta se Mahiru está escondendo algo dele, mas Mahiru garante que não está. Eles se despedem. No entanto, Sakuya é subitamente atacado no caminho de casa. Mahiru está na mansão de Misono com Kuro, e Misono repreende Kuro por ser preguiçoso demais para até mesmo ensinar seu Eve a conseguir uma arma. Mahiru expressa seu desejo de ter uma arma porque quer estar melhor equipado para proteger seus amigos. Kuro pede a Mahiru para fechar os olhos, e ele de repente aparece em um plano diferente. Uma sombra sinistra aparece diante dele com confete e lhe deseja um feliz aniversário. A criatura diz a Mahiru que ele está dentro de Kuro e o leva até onde ele conseguirá uma arma. A criatura explica que faz parte de Kuro e é responsável pelo poder. Eles chegam a uma pilha de caixas e ela pede a Mahiru para escolher uma. Mahiru pega uma caixa e uma vassoura preta aparece, a maior construção até agora, e a sorte do mano é uma droga. O cara realmente se atrapalhou e pegou uma vassoura. A vassoura se transforma em uma tatuagem em volta do seu pulso, e ele a cobre com o presente de Sakuya. Vemos Tsubaki e o bobo da corte fazendo uma refeição em um restaurante. Eles parecem estar esperando por alguém, e uma figura logo chega. Ela arrasta um corpo para dentro do restaurante e todos no restaurante fogem. Descobrimos que essa figura é Sakuya, e ele é também um vampiro. O corpo com ele é uma subclasse que provavelmente estava espionando ele. Tsubaki pergunta se Sakuya não está preocupado que os outros alunos saibam que ele é um vampiro, mas Sakuya não se importa, ele está apenas cheio de ódio por mentirosos. Enquanto isso, Mahiru luta para invocar sua vassoura. Ele pede conselhos a Misono e Lily. Eles explicam que ele precisa ter uma determinação e força de vontade mais fortes para conseguir invocar a arma. Lily aconselha que ele pense nas coisas que quer proteger e use isso como um impulsionador para invocar a arma. Mahiru pensa e determina que seu único desejo é proteger seus amigos e todos que lhe são queridos. Ele até sugere apresentá-los a Misono e Lily. Misono pede para ele não fazer isso porque eles só se envolveriam em tudo e estariam em perigo. No entanto, Mahiru acredita que não há problema em apresentá-los a Misono, já que agora são amigos. Mahiru promete proteger seus amigos com tudo o que tem, e que Kuro o ajudaria. O apático Kuro simplesmente concorda em fazer o que Mahiru lhe pedir. A marca brilha, mas Misono adormece antes que ele possa explicar o que significa. O irmão acha que ele é a Bela Adormecida.
Lily explica que Misono tem uma condição que o faz adormecer em um horário específico e sugere que eles continuem o treinamento no dia seguinte. No dia seguinte, Mahiru procura por Sakuya na escola e descobre que Sakuya está ausente há alguns dias. Mahiru está preocupado porque ligou várias vezes para Sakuya, mas não conseguiu falar com ele. Ele promete aos outros que visitará a casa de Sakuya depois da aula. Ele revela algumas das fantasias que já preparou, e todos as adoram. Após a aula, Mahiru compra uma refeição com a esperança de ir para a casa de Sakuya. No entanto, as coisas começam a ficar estranhas quando Kuro pergunta a ele quem é Sakuya. Mahiru tenta casualmente dar uma resposta, mas logo percebe que mal se lembra de algo sobre seu amigo de infância. Ele não tem ideia de quem são os pais de Sakuya ou como eles morreram. Ele não consegue lembrar como se conheceram ou onde Sakuya mora, apesar de ter uma vaga lembrança de que esteve muitas vezes na casa de Sakuya. Enquanto ele luta para se lembrar, Sakuya aparece atrás dele e o chama. Mahiru ficou surpreso, mas ele repreendeu Sakuya por ter desaparecido da escola. Sakuya explica que se envolveu em um acidente e teve que ficar em casa por um tempo. Mahiru oferece a comida que comprou, mas de repente eles ouvem um grito. Sakuya pede para Mahiru confiar nele e o leva para um lugar deserto. O tolo do Mahiru confia em Sakuya porque tem um único neurônio. Ele se vira e pergunta a Mahiru se ele tem contado mentiras. Mahiru se pergunta o que está acontecendo e pede a Sakuya para parar de agir de forma estranha. De repente, Mahiru e Kuro são amarrados com uma série de cordas e Kuro é preso com espadas. O vampiro Jester desce do topo de um prédio e fica ao lado de Sakuya. Kuro eventualmente anuncia que Sakuya é um dos subordinados de Tsubaki. Sakuya pede a Mahiru para começar a relembrar todas as suas memórias juntos, e Mahiru percebe que não tem memórias de infância com Sakuya. Sakuya ataca Mahiru com adagas, mas Kuro o protege com seu corpo, recebendo os ferimentos de Sakuya e do Jester. Sakuya explica que eles podem encontrar fraquezas nos humanos através das emoções e hipnotizá-los, e que foi muito fácil hipnotizar Mahiru e plantar todas as memórias em sua cabeça. Sakuya está furioso porque Mahiru mentiu para ele sobre Kuro quando ele perguntou e recusa a desculpa de Mahiru de querer proteger seus amigos. Sakuya continua a ter um colapso e Mahiru pede a Kuro para ajudar. No entanto, Kuro recusa porque Mahiru não tem determinação. Ele não sabe se Mahiru quer Sakuya morto ou quer protegê-lo, e o poder que ele pode extrair do sangue de Mahiru depende apenas da determinação de Mahiru. Enquanto Mahiru luta com o dilema, Misono e Lily aparecem. Eles libertam Kuro e Mahiru das cordas e Lily ataca o vampiro Jester com sua foice. Enquanto isso, Misono enfrenta Sakuya sozinho, e Mahiru explica que Sakuya é um dos amigos dele. Misono expressa seu desgosto e diz a Sakuya que ele protegerá Misono dele. Enquanto Lily luta com o Jester, Misono de repente invoca sua cadeira e a usa para prender o Jester. O Jester luta, mas não consegue se libertar até que Lily o alcança e o atinge com sua foice. O bobo cai no chão completamente imobilizado, eles se viram para Sakuya e Misono expressa sua decepção por ele trair Mahiru. A expressão de Sakuya de repente mudou e ele começou a se arrepender de suas ações em relação a Mahiru. Lily avisa que é uma armadilha, mas Misono já está hipnotizado e ele solta Lily. O Jester paralisado de repente se moveu como um fantoche e cortou a perna de Lily enquanto Sakuya atacava Misono com suas adagas. Eles percebem que há uma terceira subclasse usando cordas. Mahiru está furioso e vê Misono cair. Sakuya agarra Mahiru antes que ele possa se mover e segura uma adaga em sua garganta. Ele diz a Mahiru que nunca gostou de nenhum dos momentos que passaram juntos e que não sente nada por eles além de um desejo esmagador de destruí-los. Ele continuou a pressionar Mahiru, mas enquanto falava, uma senhora apareceu em sua mente e o chamou por contar mentiras a Mahiru para irritá-lo. Sakuya para e se vira para encontrar a figura. Kuro pede a Mahiru para fugir com ele enquanto ainda tem chance, mas Mahiru recusa e insiste que precisa vingar Misono. Tsubaki aparece ao lado de Otogiri, o marionetista, e observa Mahiru com expectativa. A vassoura aparece e Mahiru começa a bater em Sakuya. Causa feridas terríveis em Sakuya, mas o furioso Mahiru continua a atacá-lo. Descobrimos que tudo fazia parte do plano de Sakuya para que ele pudesse morrer pelas mãos de Mahiru. Dentro da mente de Kuro, há turbulência. A criatura em sua mente informa que suas mentes estão transbordando uma da outra, e a raiva de Mahiru está sendo amplificada. Kuro volta à realidade e morde o pescoço de Mahiru. Imediatamente, Kuro é envolto por uma energia estranha e a turbulência dentro dele começa a fluir para fora. Uma criatura sombria aparece das costas de Kuro, e a energia começa a envolver todos. Este Jinchuriki de baixo orçamento assusta Otogiri, e ele se volta para Tsubaki em busca de ajuda. Otogiri percebe que Tsubaki se foi, e ela começa a afastar a outra subclasse de Kuro. No entanto, Sakuya luta para resgatar Mahiru. Ele confessa que disse tudo o que disse para enfurecer Mahiru para que Kuro o matasse. Fala sobre enredos de redenção loucos. De repente, Kuro é atingido por trás e cai no chão. Vemos outro Servamp e é Eve. Ele ordena ao Servamp que pare Kuro, e ele aparece acima de Kuro com armas atirando até que Kuro se transforme novamente em um gato. Otogiri escapa instantaneamente com Sakuya e o inútil Jester.
Depois um carro aparece e Lily ajuda Misono a entrar no veículo. Mahiru garante a Lily que ele ficará bem e pede para cuidar do ferido Misono. Quando o veículo parte, Mahiru se culpa pelas feridas de Misono, mas o estranho Eve assegura que Misono sabia muito bem no que estava se metendo. O Eve apresenta seu Servamp como inveja, mas o chama de J.J. Mahiru descobre que a Eve é uma negociante de antiguidades que também é muito excêntrica e tem parafusos soltos. Ele se desculpa por ter sido muito agressivo enquanto tentava para parar Kuro e reconhece a falta de determinação de Mahiru para matar Sakuya. Ele informa Mahiru que ficaria feliz em ensiná-lo a desfazer seu contrato com Kuro se ele achar que a vida de um Eve não é apropriada para ele. O Eve explica que no instante em que você perde o controle de si mesmo, o poder do Servamp irá te engolfar e avisa Mahiru para ter cuidado. Quando chegam em casa, Kuro se pergunta se Mahiru irá para a escola. Mahiru descobre que os ferimentos de Kuro foram curados, e ele fica aliviado. Kuro pergunta se Mahiru se arrepende de tê-lo acolhido, mas Mahiru não responde. Ele não se arrepende de ter levado Kuro, ele só não tem certeza do que fazer com seus novos poderes. Enquanto caminhava pelas ruas, Mahiru encontra Tsubaki em um restaurante e se aproxima. Ele fica chocado ao ver o diabo comendo casualmente no restaurante sem se preocupar. Ele pergunta a Tsubaki por que ele fez de Sakuya seu subordinado. Tsubaki narra o passado de Sakuya para Mahiru. Sakuya tinha pais abusivos que faziam de tudo para ganhar dinheiro. Uma noite, eles forçaram a irmã dele a cometer suicídio para que pudessem ganhar dinheiro com o seguro de vida dela. Eles o obrigaram a prestar um depoimento falso à polícia, tornando-o cúmplice da fraude. Há alguns anos, mais tarde, eles forçaram Sakuya a fazer o mesmo. No entanto, Tsubaki salvou-o assim que estava morrendo. Mahiru descobre que uma subclasse é formada quando um humano moribundo bebe o sangue de um Servamp. A subclasse também não tem escolha a não ser obedecer a todas as ordens dadas pelo Servamp. Tsubaki zomba de Mahiru ao notar seu choque. Mahiru está tão furioso que começa a tremer. Tsubaki decide sair depois que tanta intenção assassina começa a sair da bolsa de Kuro. Tsubaki revela que não tem intenção de lutar e deixa o congelado Mahiru no restaurante. Mahiru tentou o máximo que pôde se mover, mas permaneceu congelado. Ele começa a pensar no trauma que Sakuya deve ter sofrido enquanto crescia, e se culpa por não ter se esforçado mais para entender a dor de Sakuya. Lembrando as palavras icônicas de seu tio Ben, nosso garoto sabe que com grande poder vem grande responsabilidade. Ele pode nunca se tornar Hokage, mas pelo menos ele deve se esforçar para salvar seu Sasuke. Mahiru se apressa e volta para a escola, correndo o mais rápido que pode. Ele esbarra em um nerd de 4 olhos, mas 4 olhos tem tanta aura que ele tem um travesseiro preparado para amortecer sua queda. Ele garante a Mahiru que nada surpreende um jogador como ele, que está sempre pronto. Mahiru ignora 4 olhos e continua para a aula. Os outros ficam encantados ao vê-lo, mas todos esqueceram quem é Sakuya. Eles foram informados que Sakuya havia se transferido para outra escola. Ryusei reclama que, embora ele lembre da personalidade de Sakuya, ninguém consegue lembrar como Sakuya se parece. Mahiru os tranquiliza que encontrará Sakuya se ele participar do festival da escola. Enquanto isso, Mahiru continua a enviar mensagens para Misono, que se recusa a responder. Lily responde as mensagens em vez disso e finge ser Misono. Misono não está furioso, ele está apenas triste por não ter conseguido proteger Mahiru, apesar de ter feito uma entrada tão grandiosa. Ele reclama que quer ficar ainda mais forte para proteger outros ao seu redor. No dia seguinte, o festival da escola começa. Ryusei e Koyuki desfilam pelos corredores e passam por Sakuya, mas não conseguem reconhecê-lo. Sakuya fica surpreso ao vê-los com um cartaz dizendo que estão esperando que ele volte. Enquanto Sakuya está distraído, Kuro subitamente pula em seu rosto, atordoando-o por um tempo. Mahiru aparece instantaneamente e chama Sakuya, pedindo para conversar. No entanto, Sakuya começa a correr e pede para Mahiru se afastar. Ele diz um monte de coisas dolorosas, mas Mahiru garante que sabe de tudo e que o truque não funcionaria uma segunda vez. Eles chegam ao telhado da escola e Sakuya fica na beirada. Ele lembra a Mahiru que a maioria das suas memórias juntos são falsas e que eles só se conhecem há um ano. Mahiru ainda insiste que Sakuya volte, mas Sakuya pula. Surpreendentemente, Mahiru pula atrás de Sakuya e o agarra. Ele imediatamente convoca sua vassoura e voa em direção a uma árvore. Sakuya fica surpreso e pergunta se ele sabia que a vassoura poderia voar, mas Mahiru revela que não sabia que era Harry Potter até fazer o salto. Ele só tenta porque um gato preto com uma vassoura grita "Bruxa?". Sakuya acha isso hilário, e ambos começam a rir. Sakuya explica que Tsubaki tem sido a única ajuda e apoio que ele teve em todos os seus momentos difíceis. Mahiru entende isso, já que ele sente o mesmo por seu tio. Mahiru promete a Sakuya que lutará e derrotará Tsubaki para libertar Sakuya. Sakuya fica encantado, mas sai de repente. Mahiru se vira para Kuro e pede ajuda, prometendo ficar forte o suficiente para lutar e derrotar Tsubaki até que seu amigo esteja livre. Enquanto isso, Sakuya se lembra da primeira vez que encontrou Mahiru e se emociona ao ver o quanto Mahiru era querido. Vemos Kuro jogando um videogame enquanto Mahiru luta para abrir uma carta.
Ele se aproxima de Kuro com a carta pedindo ajuda, mas Kuro afirma que é uma pegadinha boba e a apreende. Enquanto isso, uma figura misteriosa parece estar espionando Kuro e Mahiru em uma instalação oculta. Tsubaki e suas subclasses estão sentados juntos jogando. Ele está sentado junto com Shamrock, que é uma subclasse com um tapa-olho. Otojiri e o bufão vampiro também estão sentados à mesa, enquanto Sakuya permanece na janela. Quando Tsubaki solicita um relatório, Shamrock garante a ele que tudo está indo conforme o plano. Ele expressa sua preocupação com Sakuya, que ele acha que trairia eles mais cedo ou mais tarde. Tsubaki ignora Sakuya e fica absorto em seus planos malignos, obcecado com toda a destruição que estão prestes a causar. Kuro continua a se tornar mais popular entre os estudantes por causa de sua reputação como um gato com inteligência de nível humano. Eles se reúnem para aplaudir e dar presentes a ele. Era o último dia do semestre e os alunos saíram da escola para as férias de verão. No caminho para casa, Mahiru repreende Kuro por não ser cuidadoso o suficiente em torno das pessoas e avisa que seu disfarce pode ser descoberto. Kuro assegura a Mahiru que não há com o que se preocupar. Eles chegam ao festival de verão e Mahiru fica chocado com a rapidez com que recebeu tantos presentes de todos os outros. Enquanto aguardam o início dos fogos de artifício, Shamrock aparece e entrega a Mahiru uma caixa. Eles nunca conheceram Shamrock, então não têm ideia de quem ele é. Ele diz a Mahiru que a maleta deve pertencer a alguém no festival e pede a Mahiru para encontrar o dono antes que os fogos comecem, pois ele está prestes a sair. Shamrock sai antes que Mahiru possa processar o que aconteceu, mas ele vai ao parque para encontrar o dono de qualquer maneira. Enquanto Mahiru estava procurando pela multidão, ele esbarrou em uma figura carregando uma caixa. Ele se desculpa e descobre que essa figura está procurando outra pessoa. Mahiru aconselha que ele anuncie nos alto-falantes e sugere que vão juntos, já que ele também pretendia anunciar a maleta perdida. Enquanto caminham, Mahiru fica curioso sobre a caixa e pergunta o que é. Ele descobre que é um verdadeiro caixão que deveria ser para um vampiro dormir. Mahiru ficou surpreso e paralisado, mas todo o parque foi subitamente abalado por uma explosão. Mahiru está chocado, e alguém grita que a fonte é uma maleta prateada de um estranho com um tapa-olho. Mahiru imediatamente percebeu que a caixa com ele também continha uma bomba. Ele se pergunta qual pode ser o próximo passo porque tem certeza de que a bomba vai explodir antes que os fogos de artifício comecem. Ele diz ao estranho que não tem escolha a não ser confiar nele. Então ele convoca Kuro. Kuro tira sangue de Mahiru e os dois saltam no ar. O estranho reconhece Kuro como um ser vamp. Kuro e Mahiru saltam para o céu e lançam a mala. Infelizmente, a explosão não acontece. Shamrock observa a distância e fica encantado com o caos que está causando. O estranho pega a mala e a coloca em seu caixão. A caixa explode dentro do caixão, mas ele não é afetado. A fumaça escapa do caixão e Mahiru fica maravilhado com o feito. Ele pergunta quem é o estranho e ele se apresenta como Tetsu. O caixão se abre e um morcego chamuscado escapa de dentro do caixão. Tetsu se refere ao morcego como Hyugi, e afirma que está procurando por ele. Kuro reconhece o morcego como o ser vamp do orgulho. Enquanto isso, Misono recebe uma ligação de seu pai sobre sua saúde, enquanto está no hospital. Ele assegura a seu pai que ficará bem e se comportará. Assim que a ligação termina, Lily garante a ele que ainda poderá ajudar Mahiru assim que ele se recuperar. Tetsu ofereceu a Hyugi um pouco de seu sangue, e isso ajudou Hyugi a se curar muito mais rápido. Ele eventualmente faz sua grande entrada e se apresenta com todo o seu orgulho. Hyuga até reserva um tempo para contar como conheceu Tetsu, que foi a extremos para garantir que qualquer pessoa, incluindo Hyuga, pudesse ficar em seu resort. Hyuga fica sério e explica que as explosões foram todas orquestradas por Tsubaki, e ele sabe disso porque tem uma ampla rede de subordinados que o informaram antecipadamente. Hyuga lembra Kuro de ficar alerta, já que Tsubaki não é o único inimigo deles atualmente em movimento. Mahiru retorna para casa e se pergunta se o resto dos Servamos estaria disposto a se juntar a eles contra Tsubaki. Imediatamente, a porta se abre e alguém puxa Mahiru para dentro e fecha o elevador enquanto Kuro cai para fora. No instante em que o elevador abre, há caçadores de vampiros nele e outro cai do teto no ombro de Kuro. Mahiru se encontra em uma instalação e encontra o nerd de óculos da escola. O nerd se apresenta como Tsuyuki, um membro da C3. O C3 é um partido neutro entre humanos e vampiros. Tsuyuki pergunta a Mahiru se ele estaria disposto a trabalhar com eles para parar Tsubaki. Mahiru fica chocado e se pergunta como Tsuyuki sabe tanto apesar de ser um estudante. Mas ele descobre que Tsuyuki apenas fingiu ser um estudante para espioná-lo. Tsuyuki traz a chocante notícia de que Tsubaki costumava ser uma arma do C3 há muito tempo, mas ele escapou e desde então ficou selvagem. Ele informa Mahiru que o C3 pretende matar todas as subclasses de Tsubaki antes de derrotá-lo. Mahiru recusa porque Sakuya é uma das subclasses de Tsubaki e ele quer que Sakuya viva. Tsuyuki lembra a Mahiru que salvar o mundo é mais importante do que qualquer um dos sentimentos individuais deles e que Mahiru deveria deixar Sakuya ir. Mahiru se recusa e decide sair da instalação. Tsuyuki diz a ele que há 52 portas e apenas uma porta leva para fora da instalação. Ou ele aceita a oferta e é levado para fora da instalação, ou pode escolher encontrar a saída sozinho. No entanto, se demorar muito, nunca verá Kuro novamente. Enquanto isso, Kuro está tendo dificuldades em enfrentar os caçadores sozinho.
Ele está sobrecarregado e não consegue revidar, tentando desesperadamente escapar. Eles demonstram uma habilidade e coordenação impressionantes, mesmo estando um pouco enferrujados. Tsurugi, um dos caçadores, diz a Kuro que ele não estaria em tantos problemas se tivesse simplesmente contado a Mahiru o que estava na carta. Tsuyuki diz a Mahiru que o atual grupo de caçadores perseguindo Kuro é a unidade mais feroz deles, muitas vezes chamada de os cães loucos do C3. Mahiru tenta uma das portas, correndo o mais rápido que pode, e isso leva a um labirinto. Ele escolhe um caminho e continua correndo até voltar para a sala. Tsuyuki aumenta as apostas quando diz a Mahiru que há uma distância máxima permitida entre uma Eve e seu Servamp. Se a distância exceder isso, Mahiru começará a se sentir mal até morrer, enquanto Kuro ficará mais fraco. Os caçadores informam Kuro que eles têm Mahiru, e ele congela em seu passo. Ele é imediatamente cercado por um dos caçadores. Mahiru fica furioso e invoca sua vassoura. Ele gira em torno com a vassoura e cria um tornado que quebra o teto da instalação, abrindo um caminho para escapar. Tsuyuki admite que está perdido e que esse é o único caminho que leva para fora da instalação, mas pede a Mahiru para não confiar nos vampiros porque eles são perigosos. Mahiru retruca que confia nos vampiros porque eles são seus amigos e está disposto a mantê-los seguros. Tsuyuki revela que perdeu um ente querido para um vampiro há muitos anos e desaba de tristeza. Nosso Harry Potter de baixo orçamento o ignora e simplesmente sai da instalação. Os caçadores estão se aproximando de Kuro, mas Mahiru aparece na vassoura e escapa com Kuro. Os caçadores recebem uma ligação e são instruídos a não perseguir o vampiro. Enquanto escapam, Mahiru se pergunta por que as pessoas odeiam e matam sem motivo, mas se recusam a ajudar se não há motivo. Ele perde o controle da vassoura e eles quase caem. Vemos os Servamps e seus Eves se encontrando em um resort. Mahiru reclama que eles não estão levando a sério e repreende todos. Ele insiste que não estão lá apenas para se divertir, mas para discutir Tsubaki. Mahiru acha que todos estão muito relaxados e se pergunta o que Tsubaki fará a seguir antes de ajudar o sem noção do Misono a usar uma máquina de vendas. Misono sugere que eles reúnam a subclasse de Tsubaki para obter informações sobre ele. Mahiru sugere que eles entrem em contato com Envis Eve, mas Misono insiste que ele é perigoso. Enquanto discutem, Ryuk chega e informa que uma de suas subclasses tem uma informação. Mahiru persegue a pista e a subclasse descreve uma pessoa que agrediu outra subclasse. Felizmente, Mahiru e Kuro o encontram rapidamente, mas estão com muito medo para atacá-lo. Eles começam a segui-lo e notam um ouriço dentro da gaiola dele. Mahiru se pergunta por que Kuro não tem uma subclasse própria, e Kuro explica que ele acha que criar uma é muito problemático. Mahiru percebe que há tanto que ele ainda não sabe sobre Kuro. Quando o alvo dele se desvia da rua, Kuro avisa Mahiru para não ir atrás dele, mas Mahiru insiste que isso precisa ser feito. No entanto, quando ele sai da estrada, encontra o alvo esperando por ele. Mahiru fica surpreso que foram descobertos tão facilmente pelo garoto estranho. O garoto recua e de repente invoca um piano. Ele toca algumas notas e Kuro sente seu corpo ficar pesado. A figura percebe que Kuro está afetado e o ataca, chutando-o para cima de um prédio como uma bola. Mahiru imediatamente invoca sua vassoura para resgatar Kuro, que estava indefeso contra a enxurrada de ataques. Assim que Mahiru interfere, Kuro se transforma em um gato e tira sangue de Mahiru. Kuro cura imediatamente todos os seus ferimentos e se prepara para atacar novamente, pedindo à figura que libere o Servamp. A figura não hesita e solta o ouriço da gaiola, dizendo a Kuro que eles podem ficar com ele. No entanto, o ouriço se transforma em humano e se apresenta como Lawless, o Servamp da ganância. Ele também apresenta a figura que está chutando Kuro como Angel, sua Eve. Mahiru e Kuro percebem que Eve e Servamp são uma dupla excêntrica, e trabalhar com eles seria difícil. Mahiru tenta convencer Angel a se juntar a eles, porque Tsubaki poderia isolar e atacar Lawless. No entanto, Angel recusa e insiste que trabalha sozinho. Lawless e Kuro quase brigam quando Lawless acusa Kuro de ser responsável por deixar Tsubaki escapar. Quando Lawless se prepara para sair, Mahiru pede para ele ajudar eles, mas Lawless apenas comenta sobre o quão normal Mahiru é para ser o Eve de Kuro, e vai embora. Quando eles voltam para casa, Mahiru fica surpreso ao ver Angel na TV e descobre que Angel é um artista famoso, conhecido como Licht. Kyo diz a Mahiru que Licht está em apuros, porque Lawless é o único Servamp que mata seu próprio Eve quando está entediado deles. Enquanto isso, Tsubaki aparece como investidor e compra todos os ingressos para o próximo show de Licht. Uma vez que o negócio está fechado, ele retorna para suas subclasses e pede que se preparem para continuar com o plano deles. No dia do show, Mahiru tenta entrar no salão, mas não consegue. Ele encontra um atendente que o informa que todos os ingressos foram reservados. O atendente decide ajudar Mahiru a entrar no salão de concertos. No entanto, a caminho do salão, Mahiru vê uma das subclasses de Tsubaki e fica cauteloso. Enquanto o concerto está acontecendo e Angel está tocando, toda a plateia se levanta de repente com armas. Lawless percebe que todos são vampiros enviados para matar Licht, mas Lawless promete defendê-lo. Mahiru corre o mais rápido que pode, e esperando chegar ao salão de concertos a tempo. Eles ficam maravilhados ao descobrir que Lawless matou todos os vampiros presentes sozinho. Mahiru está em descrença que apenas Lawless é forte o suficiente para parar todos os vampiros. Licht não aprecia Lawless e o repreende. Lawless o acusa de ser nada mais do que um ingrato, e Licht ataca com fúria.
Lawless escapa e joga List contra a parede. Mahiru fica furioso e desafia Lawless. Ele admite que Lawless é forte, mas não acredita que Lawless seja poderoso o suficiente para enfrentar Tsubaki. Lawless responde atacando Mahiru, mas Kuro o salva. Lawless decide contar a Mahiru sobre seu passado. Quando os 7 irmãos estavam juntos, receberam uma carta da CE3 contratando-os para matar alguém. Os irmãos vampiros discutiram sobre o pedido e decidiram votar para decidir. 3 dos irmãos votaram contra a causa, enquanto outros 3 votaram a favor. Enquanto Lawless narrava a história, Kuro ficou tão furioso que a energia emanando dele começou a cobrir o salão de concertos. Mahiru está com muito medo para se virar. Lawless percebe que Kuro está furioso e o provoca ainda mais. Enquanto isso, as subclasses relatam sua terrível perda para Tsubaki. Tsubaki fica tão desolado que se lembra de uma memória e chora. Kuro e Lawless já estão presos em um impasse. Mahiru está confuso sobre como parar os Servamps que estão lutando no palco. Felizmente, List retorna e os para, prendendo Kuro na parede com a vassoura de Mahiru. Ele também pisa em Lawless antes de convocar seu teclado mais uma vez. Ele começa a tocar uma nota que instantaneamente começa a incitar memórias nos outros. Mahiru tem memórias de sua mãe e começa a chorar. A expressão de Kuro fica congelada, e Lawless corre em direção a Licht para detê-lo. De repente, 2 dos subgrupos de Lawless aparecem e param Licht e Lawless. Mahiru se vira para Kuro, mas Kuro não responde. Lawless percebe que um dos subordinados de Tsubaki ainda está acordado e se aproxima dele para matá-lo. No entanto, Mahiru impede Lawless e salva o subordinado. Lawless deixa cair sua espada e sai com raiva, deixando Licht e o resto das subclasses. Um deles se apresenta como gerente de Licht e dá seu cartão a Mahiru, pedindo que ligue sempre que precisar de ajuda. Quando Licht está prestes a sair, Mahiru pede a ele que o ensine a usar sua arma de forma mais eficaz, mas Licht apenas o insulta e vai embora. O gerente de Licht também sai com a subclasse, Mahiru, e o silencioso e estranho Kuro. Enquanto Lawless está saindo do local do concerto, ele é subitamente emboscado por Tsubaki, que aparece atrás dele. Lawless permanece paralisado de medo enquanto Tsubaki desembainha sua espada. Vemos Misono e Lily dentro da fonte termal e Lily informa Misono que Mahiru saiu do resort sozinho. Misono fica furioso que Mahiru possa estar em perigo e sai para buscá-lo, mas ele escorrega e cai. Quando Mahiru retorna, Misono o repreende por ter saído sozinho. Todo mundo sabe que o Harry Potter de baixo orçamento estaria morto se Lawless não fosse forte. No entanto, eles estão felizes que Mahiru conseguiu capturar uma das subclasses de Tsubaki. Misono sugere que eles restringam a subclasse, Layla, mas Mahiru a protege porque Layla é gentil. Yu se aproxima dele com a intenção de interrogá-lo e obter informações sobre Tsubaki. Mahiru pede que se preparem, porque Tsubaki pode vir para libertar Layla. Os outros acham que Tsubaki não se moveria por apenas uma subclasse, mas Mahiru sabe que Tsubaki valoriza todos os seus súditos e já demonstrou isso repetidamente. Quando os outros não acreditam na sua história, Mahiru tenta pedir a Mahiru para testemunhar, mas Kuro já está saindo da sala. Mahiru o segue para tentar falar com ele, mas a expressão de Kuro permanece hostil. Mahiru se pergunta por que Kuro continua do mesmo jeito desde sua briga com Lawless. Mahiru sabe que o rancor impedirá todos os Servamps de trabalharem juntos, e ele tenta perguntar a Kuro o que está errado. Infelizmente, a expressão de Kuro apenas piora, e Mahiru fica muito assustado para perguntar mais. Ele simplesmente pede que Kuro volte com ele para o resort e Kuro retorna à sua forma de gato. Os dois caminham de volta para o resort com Mahiru assustado pelas ações de Kuro. Mais tarde naquela noite, Mahiru fala com Layla e lhe dá algo para comer. Layla se pergunta por que Mahiru continua a cuidar dele, e Mahiru explica que não tem motivo para odiar Layla ou continuar brigando com ele. Layla revela que ele sente o mesmo, mas avisa Mahiru para ter cuidado com Raigan, o segundo em comando de Tsubaki. No dia seguinte, Mahiru pensa no aviso de Layla. Ele percebe que Kuro não está no quarto e provavelmente dorme fora o dia todo. Ele recebeu uma ligação de Krantz, que é o gerente de Licht. Ele informa Mahiru que Lawless está desaparecido desde sua luta no salão de concertos. Vemos Licht lutando para se mover e ele se lembra do aviso de Lawless de que eles não devem ficar muito distantes por mais de 24 horas. Enquanto ele descansa, uma figura aparece de repente atrás dele e informa que a pessoa que ele procura está muito longe. Licht tem um mau pressentimento e se afasta da figura. Ele lembra como sempre valorizou a criatividade e quis fazer música. Ele encontrou Lawless como um ouriço na estrada, e eles estão juntos desde então. Licht continua resistindo à captura pela figura e começa a sofrer múltiplos ferimentos. Ele acerta um chute, mas seus ataques não afetam esse inimigo estranho. A figura estala os dedos e os ferimentos de Licht são subitamente incendiados. O homem avisa que Tsubaki já derrotou Lawless e pede a Licht que se renda. Licht recusa e o homem fica sério, criando um enorme pilar de fogo. Mahiru vê o pilar de fogo e pede a Kuro que o acompanhe para ajudar Licht. Kuro hesita e sugere que eles chamem Lily e Misono. Mahiru o critica por ser preguiçoso, e Kuro não tem escolha a não ser segui-lo. Eles encontram Licht nas mãos do homem. Ele se apresenta como Raigan, uma das subclasses principais de Tsubaki. Mahiru lembra do aviso de Layla e imediatamente convoca a Kuro para lutar.
No entanto, algo bizarro acontece assim que Kuro aparece e ele se derrete em uma bola de vidro. Todos ficam atônitos com o acontecimento estranho e Mahiro fica impressionado que Kuro amarelou no último minuto. Higan se aproxima de Mahiro para atacá-lo e a marca de Mahiro também desaparece. Lich intervém para protegê-lo e cria uma esfera de piano ao redor de Higan. Higan está impressionado e ele invoca chamas. Mahiro fica desapontado porque só pode assistir e não fazer nada para apoiar Lich, pois ele é um fracassado fraco. Enquanto Mahiro se afunda em autopiedade, Lich lhe diz que ele pode se tornar mais forte se quiser. A luta eventualmente termina com Higan derrotando Lich. Mahiro avança em direção a Higan para impedi-lo de partir com Lich, mas Higan simplesmente o paralisa e desaparece antes que Mahiro se recupere. Os outros chegam à cena e encontram Mahiro. Ele explica o que aconteceu e chora por ter sido completamente inútil quando seu amigo precisou dele. Misono encontra um telefone celular por perto e eles deduzem que pertence a Higan. O telefone toca quase imediatamente e Misono atende a chamada. A voz do outro lado é de Tsubaki, e ele afirma ser um parente do proprietário. No entanto, Misono pede que eles devolvam Lawless e Lich se quiserem o telefone de volta. Tsubaki percebe que os Servamps e Yves têm o telefone, mas ele recusa a oferta ridícula de Misono. Misono informa que eles têm um dos subordinados como refém e estão dispostos a trocar reféns. Misono afirma que ligará de volta quando estiverem prontos para marcar uma reunião para a troca de reféns. Tsubaki informa o resto das subclasses sobre o que aconteceu, e Shamrock insulta Hygen por perder o telefone. Lawless acorda em uma sala escura. Ele percebe que está amarrado e se pergunta onde está. Ele também se pergunta se Lich ainda está vivo, sem saber que Lich também foi capturado e está preso no mesmo edifício. Lawless pensa que Lich está morto e reforça ainda mais sua crença de que a vida não importa e todos são apenas comuns. No resort, os Evi discutem seu próximo plano de ação. Mahiro está preocupada que Lich possa estar em perigo se ele estiver longe de Lawless por muito tempo. No entanto, Misono diz a Mahiro que ele não está apto para a batalha e teriam que ficar para trás para libertar Kuro do orbe. Quando os outros partem, Mahiro fica de coração partido. Tudo o que ele queria fazer era salvar Licht, mas acabou causando complicações em vez disso. Ele está infeliz por sempre ter dependido de Kuro para fazer qualquer coisa, e tem um histórico de fraqueza e péssimas decisões. Ele começa a chorar quando pensa em como não pode ajudar Kuro, mesmo quando Kuro mais precisa dele. De repente, uma voz vem de dentro da orbe e provoca Lich por estar chorando. Ele vê um mini Kuro dentro da bola e fica feliz que Kuro está vivo. Kuro não tem explicação para o que aconteceu, mas tem certeza de que não há ameaça à sua vida. O gato preguiçoso sugere que Mahiro o deixe dentro do orbe, já que ele nunca vai fazer nada. Mahiro promete devolver Kuro ao normal a todo custo, para que possam treinar e se tornarem mais fortes juntos. Se eles vão lutar contra Tsubaki e suas subclasses, então eles precisam ser fortes. Mahiro apresenta a bola para Misono e os outros. Infelizmente, ninguém mais pode ver o mini Kuro ou ouvi-lo falar. Tetsu ignora as travessuras excêntricas deles e obtém uma arma para quebrar a bola. Ele acredita que Kuro escapará assim que a bola for aberta e está preparado para quebrá-la. Quando está prestes a acertar a bola, Mahiro o impede e se oferece para fazer isso em seu lugar. Ele pensa que será eficaz, já que ele é o Evi de Mahiro. Passa um tempo e os meninos tentaram todas as armas para abrir a bola, mas todos os métodos falham. Krantz aparece com um mascote e anuncia que Lich está desaparecido. Mahiro rapidamente pediu desculpas e assumiu a culpa, insistindo que Hygen só conseguiu capturar Lich porque Lich estava protegendo-o. Isso é verdade, mas nós não julgamos órfãos. Todos se reúnem em volta da mesa para formar outro plano, e Misono informa que resgatar os reféns é a prioridade máxima. Enquanto discutem, preparam planos e alguém sugere que eles o restringam e o escondam de vista. Mahiro pede que libertem Lila quando não tiverem mais utilidade para ele, mas Misono discorda. Eles discutem por um tempo, mas Mahiro insiste e Misono eventualmente concorda. Lila fica chocada com o gesto gentil e Mahiro assegura a ele que prefere lidar com as coisas de forma pacífica e sem conflitos. Krantz revela uma pistola de água e afirma que é eficaz contra os vampiros. Os outros se perguntam se ele perdeu a cabeça, mas ele demonstra na água colocando uma bituca na palma da mão de Hugh. A água faz efeito e Hugh é imediatamente nocauteado. Krantz explica que a água é sagrada e que muitas ferramentas sagradas repelem vampiros. Mahiro descobre que Krantz visita um antiquário peculiar para comprar os itens. Mahiro sabe que o antiquário deve ser o Eve of Envy. Misono protesta contra a obtenção de ajuda do antiquário porque ele não é confiável, mas Mahiro precisa de respostas sobre como reverter Kuro ao seu estado normal. Eles decidem se separar, com Mahiro indo encontrar o antiquário enquanto os outros planejam resgatar Lich e seu amplificador de serviço do esconderijo de Tsubaki. Mahiro pede desculpas a Krantz por não ter ficado para ajudar a recuperar Licht. Krantz conta um pouco sobre a última vida de Licht. Licht sempre quis ser um grande músico e treinou duro até ser reconhecido como um prodígio, mesmo quando era criança. Seus pais decidiram assistir a um de seus shows e Licht ficou tão nervoso que seu cabelo ficou branco. Apesar de entrar em pânico, Licht fez uma apresentação tão bonita que o público se referiu a ele como um anjo que desceu dos céus. Krantz aconselha Mahiro a não considerar seus talentos baixos, mas a fixar seus olhos no que ele quer se tornar. Mahiro embarca no ônibus para ir à loja de antiguidades.
O ônibus inteiro fica vazio após vários estacionamentos de carros, mas Mahiru permanece no trem. De repente, uma raposa negra aparece ao lado de Mahiru. Mahiru fica assustada e então fala com a voz de Tsubaki. Ele reclama que sua subclasse não está com Mahiru, e ele causa uma explosão de energia dentro do trem. No entanto, todo o encontro é apenas uma ilusão, pois Mahiru se encontra no estacionamento com o trem intacto. Ele sai correndo para encontrar urgentemente o antiquário, enquanto Tsubaki e os outros concordam em emboscar Misono. Mahiru chega à loja de antiguidades e um estranho dentro da loja o chama de Mikuni, pensando que ele é o verdadeiro negociante de antiguidades. A porta se abre e um cara maluco aparece. Ele está vestido com algo que parece um jaleco de laboratório e ri como um louco. Ele leva Mahiru para dentro da loja e Mahiru descobre que Mikuni não está atualmente na loja. Quando Mahiru se apresenta como o Eve de um vampiro, a figura excêntrica entra em frenesi. Ele expressa seu desejo de experimentar em Mahiru e se apresenta como Johan. Ele escreve o nome de Mahiru na cabeça de Mahiru, porque ele esquece os nomes das pessoas muito facilmente. Mikuni chega e ataca Johan por bagunçar sua loja durante sua ausência. Ele se reapresenta a Mahiru, e Mahiru descobre que Mikuni é o irmão mais velho de Misono. Johan interrompe e pede para ver Kuro. Mahiru revela a bola e explica que precisa de ajuda para reverter Kuro ao normal. Johan admite que nunca viu algo assim com amplificadores de serviço. Ele mal pode esperar para começar a experimentar com Mahiru, e o joga em seu laboratório secreto através de uma porta espelhada giratória. Enquanto isso, os outros estão formando um plano no resort. Eles tentam descobrir o esconderijo de Tsubaki a partir de todas as fotos no telefone. Depois de um tempo de busca e vigilância, eles encontram o prédio certo, um edifício maciço de cerca de 45 andares. Hyuga explica que o prédio é alto o suficiente para manter List e Lawless separados enquanto os mantém relativamente fracos. Misono levanta a hipótese de que Tsubaki e Higen estariam protegendo os reféns em seus recintos. Tetsu está cansado e sai para descansar. Quando os outros perguntam por que ele está saindo quando planos cruciais estão sendo feitos, ele os assegura de que confia em seu julgamento e fará o que pedirem. Johan continua a realizar vários testes em Mahiru e a coletar vários dados dele. Mahiru fica cansado das discussões de Johan e pede para ele verificar Kuro em vez disso. Mikuni intercepta e pergunta a Mahiru se ele está pronto para derrotar Tsubaki uma vez que ele liberte Kuro. Mahiru fica surpreso porque pensa que é impossível matar um vampiro. Mikuni admite que vampiros são imortais, mas ensina a Mahiru que eles podem ser mortos. Subclasses podem ser mortas quando uma Imp-Serva suga seu sangue. Servos amplificadores também podem ser destruídos se os presentes que eles receberam de suas Evas forem destruídos da maneira correta. Mahiru também lembra que deu a Kuro um sino quando o pegou. Ele fica preocupado em perder o sino, mas está mais preocupado em salvar Kuro. Ele se volta para Johan, que lhe diz que não há registros da condição atual de Kuro. Mahiru tem certeza de que Johan não é um vampiro e pergunta por que ele é obcecado por vampiros. Ele descobre que Johan é ainda mais perturbado do que pensava. Johan está fascinado apenas pela natureza destrutiva dos vampiros e o imenso poder de Kuro, que nunca foi derrotado. Enquanto eles conversam, ele dá uma xícara de chá para Mahiru, que Mahiru bebe imediatamente. Mahiru desmaia assim que prova a bebida e luta para se mexer. Johan e Mikuni explicam que o chá contém uma poção que enviará Mahiru para a mente de Kuro. Assim, eles podem entrar em contato e conversar. Tsubaki está impaciente, pois não consegue encontrar sua subclasse em lugar nenhum. Então, a chamada de Eve chegou, e eles o informaram para ir para a troca. Tsubaki se preparou para sair sozinho, mas seus subordinados queriam ir em seu lugar, pois era uma armadilha. Ele insiste que ficará bem e parte sozinho. Os espiões da véspera estão espionando e informam Ru assim que Tsubaki sai. Eles se esgueiram no hotel com disfarces e grandes perguntas sobre os quartos. Misono e Lily entram sorrateiramente em um elevador para acessar os andares superiores, mas Sakuya entra no elevador com eles. Ele sabe que Misono está com o resto dos Eves e aperta o botão de emergência. Todo o hotel é mergulhado em um blackout assim que Sakuya aperta o botão. O elevador começa a cair sem energia para puxá-lo, e Misono se prepara para lutar contra Sakuya com Lily. Ele instrui o restante das Eves com seus servos a entrar em ação. Tsubaki chega ao ponto de encontro para a troca e é confrontado por 5 mascotes diferentes. Tsubaki acha super ridículo ser confrontado por mascotes e se pergunta o que eles poderiam estar planejando. Ele logo aprende que os mascotes são todas subclasses de Lawless e exigem que ele liberte Licht e Lawless. Tsubaki mostra aos mascotes que ele saiu do hotel com as chaves de onde os reféns estão trancados. E isso é um ponto direto de que eles estão presos no hotel até que ele volte. Os mascotes também informam a Tsubaki que sua subclasse está dentro de um dos mascotes, e Tsubaki fica cauteloso com seus ataques para não ferir sua própria subclasse. A luta continua e os mascotes mostram força avassaladora. Tsubaki eventualmente fica sério e anuncia que não iria embora se não recuperasse sua subclasse. O elevador chega ao andar de baixo, e Misono entende que eles têm muito pouco tempo antes que Tsubaki volte. Ele se lembra de seus planos para lutar contra as subclasses capazes de batalha e como eles seriam distribuídos. Assim que o elevador abre, Misono fica chocado ao encontrar o andar inferior vazio.
Sakuya revela que tudo foi uma mentira desde o início e que Licht e Lawless não estão escondidos longe um do outro. Eles não estão em nenhum tipo de perigo. O plano era atrair os Eves e todos os amplificadores de serviço para o hotel para que pudessem ser derrotados por Tsubaki e suas subclasses. Quando Tezu e Hug chegam ao último andar, ficam surpresos ao ver que o resto das subclasses os aguardam. Tezu se preocupa que estão em menor número, mas Hug assegura que ele lidará com as subclasses. Misono e Lily estão tendo problemas com Sakuya, que ataca com uma motosserra. Misono está preocupado com Hyugi, que caiu em uma armadilha e quer escapar para ajudá-lo, mas Sakuya continua a contê-los com sua motosserra. Misono decide recorrer a ataques mentais e tenta deixar Sakuya irritado. Sakuya explica que Tsubaki não está apenas interessado na morte dos amplificadores de serviço. Ele está em busca de uma chave e tem certeza de que a guerra o levará à chave. Licht acorda amarrado em um quarto estranho. Ele se pergunta onde está e repreende Lawless por sua situação atual. Lawless consegue ouvir a voz de Licht e ele acha que é porque suas mentes estão conectadas. Lawless grita sobre como a vida não significa nada e todos eventualmente morrerão. Ele está certo de que Licht morrerá em breve, e isso seria tudo. No entanto, Licht retruca e insiste que ele sobreviverá. Eles se perguntam por que conseguem se ouvir tão claramente e Lawless propõe que eles podem estar na sala ao lado um do outro. Eles logo continuam sua discussão sobre sonhos e o significado da vida novamente. A discussão continua a se intensificar e os dois começam a gritar. De repente, Licht quebra a parede e entra na cela de Lawless. Lawless fica impressionado, mas Licht ignora sua reação e pede que eles lutem em vez disso. Enquanto isso, Mahiru aparece em um mundo estranho e se encontra em um vasto deserto. Ele encontra a criatura dentro de Kuro responsável pelo poder e pergunta onde Kuro está. A criatura diz a ele que Kuro não quer vê-lo, mas Mahiru continua a procurar. Ele ouve o som dos sinos de Kuro e tenta segui-lo. Mahiru caminha por todo o deserto e não encontra nada até cair no chão e perceber que o som vem debaixo do deserto. Mahiru se pergunta como poderia ir para debaixo do deserto e, lembrando-se das lições de Licht sobre o poder da imaginação, Mahiru corta um pedaço do chão com a palma da mão. Ele encontra água debaixo do deserto e nada até chegar a uma frota de escadas. Ele desce as escadas e se aproxima de uma porta, mas de repente aparece em outro lugar. Ele se encontra em uma mesa com o resto dos 7 servos amplificadores. Ru anuncia aos servos amplificadores que eles estão se reunindo para discutir a solicitação de C3 e se devem ou não matar o alvo. Enquanto discutem, Mahiru percebe que está nas memórias de Kuro, e que esta era a história que Lawless queria contar a ele. Os Servi-Amps se recusam a sucumbir um ao outro, e Mahiru percebe que o alvo é o homem que criou todos os Servi-Amps. Alguns deles acham que ele é muito perigoso e não deveria ser deixado vivo. Outros acham que ele não fez nada de errado e deveria ser deixado em paz. Como chegaram a um impasse, Ru pede a Kuro que dê seu voto e desfaça o empate. Kuro não hesita e vota pela morte do homem. Ele até se oferece para fazer isso sozinho e acabar logo com isso. Lawless fica furioso e grita com Kuro. Ele não acredita que Kuro escolherá assassinar seu criador em vez de salvá-lo. No entanto, Kuro já decidiu porque pensa que a criação de vampiros não é uma coisa boa. Os outros servos vampiros contêm o furioso Lawless, e Kuro vai embora. Mahiru corre atrás dele e eles aparecem em outra das memórias de Kuro. Kuro chega à casa de seu criador e descobre que ele está realmente vivo. Kuro hesita e questiona sua decisão de matá-lo. De repente, vinhas surgem do chão para prender Mahiru e impedi-lo de observar a memória, mas Mahiru persiste. Ele percebe que Kuro está cheio de arrependimento enquanto corta seu mestre. Quando Kuro termina, vemos outra memória de todos os outros amplificadores servem dizendo a Kuro que eles o perdoam. Lawless se recusa a perdoá-lo e promete manter seu rancor com Kuro para sempre. Mahiru ainda está preso, reivindicado pelas vinhas, e ele luta para se agarrar a Kuro, que continua a se afastar com arrependimento. Quando a escuridão envolve Mahiru, ele aparece em outro lugar e encontra a criatura anterior em suas mãos. Ele rapidamente solta e a criatura o parabeniza por chegar tão longe. Ele informa Kuro que o lugar atual em que estão contém todos os segredos de Kuro e oferece a Mahiru armas para desvendar esses segredos. Mahiru recusa a oferta e se aproxima de um grande muro, separando-o de Kuro para bater. Ele chama Kuro e se apresenta a Mahiru, uma porta aparece e Mahiru passa por ela até encontrar Kuro. Kuro está em um estado perpétuo de arrependimento e se pune pelas ações que tomou e aparentemente está assim em sua mente há séculos. Felizmente, nosso garoto aparece com o poder das palavras e ele facilmente resolve todas as dúvidas e a dor com algumas frases, curando Kuro e recuperando-o. Vemos o passado de Lawless, enquanto ele fala com uma atriz que parece ser sua Eva. Ele reclama que a atriz começou a levar sua carreira menos a sério e está em queda livre, mas ela não se importa. Ele vai ao concerto de Licht e fica fascinado com o talento do menino prodígio. Lawless decide matar a atriz que também era sua Eva. No presente, todos estão no hotel e Licht acabou de quebrar a parede para entrar no quarto de Lawless. Ele informa a Lawless que pretende matá-lo ali mesmo, e isso diverte o Servamp. Ele revela que acha que Licht também é comum e expressa seu desejo de matar Licht ali mesmo. Os dois começam a lutar e o hotel treme.
Lawless percebe que é difícil para ele se mover e seus ferimentos mal estão cicatrizando. Embora tenha certeza de que Lich também está em um estado terrível, os dois continuam a atacar um ao outro. A cada troca de golpes, Lich leva vantagem, constantemente pisando na cabeça de Lawless. No entanto, Lawless continua a contra-atacar. Quando ele percebe que Lich não vai recuar, Lawless para de lutar e guarda sua arma. Ele admite que Lich é incrível e sugere que eles parem a briga. Infelizmente, Lich se recusa e desafia Lawless novamente. Ele insulta Lawless e critica seu modo de vida e filosofia nihilista, como Lawless não se importa com nada e não tem ambições. Lawless fica enfurecido e a escuridão envolve Licht. Nós aparecemos dentro do passado de Lawless, onde ele corre atrás de sua Eva, uma princesa despreocupada chamada Ofélia. Ofélia pula de uma árvore para pegar uma fruta, mas Lawless a salva. Lawless sempre esteve por perto desde que Ofélia era uma garotinha, e ele assistiu enquanto Ofélia se tornou uma linda princesa. Depois de um tempo, Ofélia anuncia a Lawless que ela vai se casar. Seu pai a prometeu ao príncipe do reino vizinho para evitar a possibilidade de uma guerra. Lawless implora a Ofélia que fuja com ele. Ele promete a ela liberdade e até vida eterna se ela decidir ficar com ele. Ofélia responde que não quer liberdade ou poder, mas deseja ser um símbolo de paz para os países e concorda com o casamento. O cara fica só assistindo sua paixão se casar com outra pessoa. Eles tentam esconder a identidade de Lawless, mas ele é descoberto e capturado. Ofélia o ajuda a escapar e Lawless tem que se esconder e assistir ela viver de longe. Infelizmente, a paz não dura e outra guerra estoura. Lawless ouve alguns dos nobres planejando matar Ofélia, pois é a única coisa que garante a paz. Ele se infiltra no palácio e conta a Ofélia seu destino, pedindo novamente que ela fuja com ele. Ofélia se recusa a partir e diz a Lawless que está pronta para morrer. Ela rejeita Lawless apesar da segurança que ele oferece, porque não quer segurança ou liberdade. Ela só quer paz duradoura para os países, mesmo que isso custe sua vida. Que ilusão! Lawless chora e promete matar todos que tentarem feri-la, mas Ofélia o proíbe de fazer isso. Quando chega a hora da execução, Ofélia faz um discurso eletrizante para os cidadãos de ambos os países. Suas palavras são contundentes e convincentes, e ela os incita a derrubar seus muros e continuar a viver em paz. Dizem que seu discurso de execução é o maior da história, inspirando mais pessoas do que Gold Roger. Ela é executada eventualmente e as duas nações se unem. Uma estátua dela é erguida como um monumento de paz. As crianças pequenas falam de um ouriço que, segundo rumores, tem guardado a estátua por séculos. Elas não tinham ideia de que era Lawless, quem se recusava a deixar a estátua de uma garota que o rejeitou e continuou a chorar como um bobo inútil. Hulk aparece e avisa que Servamps não devem se apaixonar por suas Eves. Ele apresenta a Licht uma carta de Kuro, convocando todos os Servamps para uma reunião para discutir um assunto urgente. Acontece que a reunião é sobre se deveriam matar seu criador e é por isso que Licht está tão furioso. Ele acreditava que o criador deles era o mais próximo que tinham de uma família e que ele deveria ser poupado. Ele também queria promover ao máximo a filosofia de paz de Ofélia, mas Kuro insistiu em matar o criador deles. Lawless fica de coração partido e retorna à nação, mas fica devastado com a cena. Uma nação mais forte atacou o reino que Ofélia morreu para estabelecer, e eles reduziram tudo a escombros. Ele assiste enquanto o último monumento do reino, a estátua de Ofélia, desmorona no chão. A dor e a tristeza enlouquecem Lawless, e ele se torna o eu nihilista que Licht conhece bem. Agora ele acredita que nada importa e que nenhuma vida é especial. Todo mundo morre. A memória termina e vemos Licht sentado assistindo enquanto as cortinas se fecham. Uma criatura está ao lado dele e Licht a reconhece como a manifestação de Lawless. Licht se levanta e sobe ao palco, revelando um piano. Licht começa a tocar e todas as memórias de Lawless começam a retornar para ele. Mas desta vez, ele tem o poder avassalador das palavras inspiradoras de Licht para guiá-lo. Um verdadeiro salvador. Lawless percebe que poderia ter feito o que quisesse, já que supostamente era Lawless. Ele poderia ter salvado Ofélia e feito uma vida melhor com ela. No entanto, agora ele tem algo diferente que deseja proteger. Ele quer proteger Licht a todo custo e preservá-lo pelo maior tempo que puder. Ele revela a plaqueta que Licht lhe deu como presente, uma plaqueta com seu nome. Ele não seria mais o Lawless da ganância, agora ele é Hyde. O nome que Licht originalmente lhe deu, no entanto. Vamos ficar com Lawless, porque é simplesmente ruim. Os dois quebram a parede de sua prisão juntos, mas são confrontados por Hygen, que está determinado a impedir sua fuga. Lawless está animado para lutar contra um inimigo poderoso, e Hygen se apresenta aos dois. Licht rouba a cena e pede a Lawless para ficar de fora enquanto ele luta contra Hygen sozinho. Lawless se recusa, e os dois começam uma discussão patética sobre quem enfrentará Hygen. Hygen está empolgado e seu sangue começa a ferver. Ele evoca chamas e pede aos dois que avancem juntos contra ele. A luta começa imediatamente e eles avançam contra Hygen, que está envolto em chamas. Lawless ataca Hygen, mas ele desvia e contra-ataca. Ele causa um pequeno corte no rosto de Lawless, que rapidamente se incendeia em chamas. Licht lembra Lawless que Hygen tem a habilidade de causar chamas se ele arranhar ou ferir. Licht lembra Lawless que eles não podem prolongar a luta por muito tempo, e os dois realizam um ataque de pinça em Hygen. Licht acerta um soco forte em Hygen e eles o jogam contra a parede.
No entanto, Raigen ainda está de pé. Eles continuam a atacá-lo com ataques coordenados, trocando de posição como Itadori e Todoist. Raigen fica sério e tira as luvas. Ele toca Licht, mas não causa uma ignição. Em vez disso, ele prova parte do seu sangue e invoca chamas muito poderosas. As chamas formam um tornado que atravessa o teto do arranha-céu. Raigen tornou-se excêntrico e está no centro de um inferno que Licht e Lawless não conseguem se aproximar. Enquanto isso, Sakuya conta a Misono e Lily sobre Tsubaki. Misono se pergunta por que ele contaria os planos de Tsubaki, mas Sakuya acha que não importa, já que ele não os deixará sair do porão. Ele ataca Misono com uma serra elétrica e ela quase atinge o rosto de Misono. Sakuya revela que sabe como parar um Servamp. Isso é feito destruindo os presentes que seus rivais lhes deram, e um pequeno relógio ao redor do pescoço de Lily é o presente de Misono. Ele invoca uma das espadas de Tsubaki e começa a atacar Lily, que se defende com sua foice. Felizmente, Mikuni aparece com seu Servamp e eles encurralam Sakuya. Misono fica furioso por Mikuni estar ajudando e ele insulta Mikuni. Mikuni ignora os insultos infantis de Misono e pede para ele salvar seus amigos em vez disso. Misono vai embora com Lily enquanto Mikuni fica com seu Servamp para conter Sakuya. Tetsu também está lutando contra o resto da subclasse com Hyuga. Ele convoca morcegos de dentro do caixão. E Hyuga controla os morcegos para atacar as subclasses. As subclasses se defendem facilmente dos morcegos e executam seu contra-ataque. O vampiro bufão, Berukia, consegue prender Hyuga dentro de uma caixa, e depois de contar até 3, Hyuga desaparece da caixa. Misono e Lily aparecem depois, e Berukia informa a eles que Hyuga já se foi. Misono está furioso porque subestimaram as subclasses. Embora Hyuga seja muito mais forte do que eles, as subclasses já têm um plano elaborado para capturar Hyuga. Misono percebe que eles estão em desvantagem numérica. Hitchin está restringindo o par ganancioso no topo. E Ru está atualmente desaparecido. Tetsu tenta lutar contra as subclasses por conta própria, mas o Togiri o captura com suas cordas. De repente, antes que Misono possa dar a ordem para todos recuarem, todo o hotel começa a tremer enquanto algo sobe pelas suas paredes. Todos ficam parados quando veem Mahiru montando uma besta enorme. Kuro não aparece como um gato. Em vez disso, ele aparece como um leão gigante. Ele ruge, e o som ressoa por toda a cidade. Ele é tão grande que Tsubaki consegue facilmente avistá-lo do topo do hotel à distância. E Tsubaki fica animado. Kuro retorna à sua forma humana, e Mahiru convoca sua vassoura, se preparando para fornecer reforços para o resto dos Servamps e suas Eevees. Mikuni chama seu Servamp, JJ, e eles sobem as escadas para ver Kuro e Mahiru. Mahiru descobre que Ru foi teleportado para um local desconhecido e que os outros ainda estão lutando dentro do hotel. Ele assegura aos outros que eles vão resgatar Licht e Lawless, e então eles vão resgatar Ru. Ele transforma sua vassoura em um cajado e enfrenta as subclasses com os outros. Otogiri ataca primeiro com suas marionetes, mas Mahiru e Kuro a derrotam em um único movimento, nocauteando-a no processo. Baruchia fica chocado e avança contra Mahiru, junto com Shamrock. Kuro responde criando asas enormes em suas costas e disparando espinhos das asas. Mahiru reforça as lanças com seu bastão, e eles derrotam Baruchia com Shamrock em um único ataque. Higen derrotou Lawless e Licht, e ele se prepara para sair para resgatar as outras subclasses do renovado Kuro. Lawless reconhece o Grande Leão como Kuro. É a forma original de Kuro que ninguém viu há séculos, e ele se pergunta como Mahiru foi capaz de mudar Kuro e trazer de volta a verdadeira força de Kuro. Ele luta para se levantar e ataca Higen novamente, mas está muito fraco, e Higen o derruba. Ele pede a Lawless que se renda ou ele matará Licht. O sádico Licht responde antes que Lawless possa, e ele diz a Higen que nunca se renderá até que Higen esteja sob seus pés. Higen explica que ele só quer fazer Tsubaki feliz, e ele continuará a matar até que isso aconteça. Enquanto segura Licht em suas mãos, Licht desenha um piano em seu corpo. O desavisado Higen observa com diversão, até que Licht ativa o piano e envia uma onda poderosa através do corpo de Higen. Lawless fica impressionado com a inteligência de Licht, mas isso só enfurece ainda mais Higen. Licht convoca seu piano, e assim que começa a tocar, a roupa de Lawless muda, e ele se transforma em algum tipo de herói estranho. Ele de repente se torna extremamente poderoso e envolve todas as chamas de Higen, apagando-as. Ele começa a brincar com Higen e atinge Hogan com seu golpe final. Com Higen derrotado, Licht se prepara para se juntar aos outros, mas ele desmaia de exaustão e Lawless se deita com ele. Os dois conversam e Licht lembra-o de deixar o passado para trás e focar no presente. Mahiru e Kuro chegam na sala e ajudam o Licht exausto. O resto dos Eve e Servamp se reúne após derrotar todas as subclasses. A missão para resgatar o Par da Ganância é um sucesso, mas eles perderam Ru no processo. Mahiru pergunta por Lila, e descobre que ele está dentro do caixão de Ru. Isso significa que os mascotes têm um refém falso com eles. Mahiru pede a Kuro para falar com Lawless, e Kuro o faz com hesitação. Ele se aproxima de Lawless e pede desculpas pelo passado. Os irmãos se perdoam, e Lawless agradece a Mahiru por ajudá-los a resolver sua antiga disputa.
Ele revela que seu nome é Hyde e até mostra sua etiqueta para os outros. No entanto, Lila está furiosa e consumida de raiva. Ele se recusa a deixar o Servamp que massacrou todos os seus amigos viver livremente e rir. Ele não quer que Lawless tenha um final feliz, então ele pega a etiqueta de Lawless antes que alguém possa reagir. Ele declara que irá vingar todos os seus amigos destruindo Lawless para sempre. Mahiru implora para ele não fazer isso e pede para Lila devolver a etiqueta. No entanto, Lila hesita. Ele pede a Mahiru para perdoá-lo, pois acredita que precisa vingar seus amigos. Tsubaki aparece de repente ao lado de Lila e fica feliz por finalmente encontrar sua subclasse desaparecida. Ele pede desculpas a Lila e recebe a etiqueta, se preparando para enfrentar todo o esquadrão sozinho. Misono está chocado que Tsubaki retornou tão rapidamente e permanece paralisado de medo. Tsubaki está impressionado que eles derrotaram Hogan e se surpreende com o nível de danos que causaram ao prédio. Tsubaki continua a jogar a etiqueta nas mãos enquanto se aproxima de Kuro. List se prepara para atacar, mas Lawless o impede. Ele sabe que List está muito exausto para enfrentar Tsubaki, e ele também está fraco. Ele se volta para Kuro, que é o único Servamp presente que pode igualar a força de Tsubaki. Tetsu está impaciente e pergunta se ele sabe o que aconteceu com Ru. Tsubaki explica que a caixa especial de Barutia teleportou Ru para uma caixa menor em sua posse. É uma técnica de transporte, e ele tem Ru em seu alcance. Mahiru pergunta a Tsubaki quais são seus propósitos, e Tsubaki explica que seu único propósito é limpar a bagunça de seu mestre. Ele foi criado como uma arma para matar o resto dos Servamps. Ele revela sua mão direita, que é completamente preta, e invoca uma espada. Ele atinge a etiqueta com aquela espada, e Lawless grita. Uma névoa espessa começa a sair de Lawless, e rapidamente envolve toda a sala. Tsubaki se preparou para acabar com ele, mas Kuro o impediu. Kuro admite que Tsubaki é seu irmão, porque apenas seu criador é capaz de criar um monstro tão poderoso quanto Tsubaki. Tsubaki revela que está procurando o Leão Negro que matou seu mestre e ele pergunta pelas últimas palavras de seu mestre. Tsubaki está furioso por não ter testemunhado o último momento de seu mestre, e culpa Kuro por matá-lo. O nevoeiro continua turbulento e os outros acham difícil manter-se em pé. Licht encontra Lawless como um porco-espinho e sugere que todos escapem para andares inferiores. No entanto, Mahiru se recusa a sair e apenas decide ajudar Kuro. Kuro para a espada de Tsubaki e diz que está disposto a conversar. Ele quer discutir seus erros e fazer as pazes com Tsubaki. O excêntrico Tsubaki está cego de raiva e sede de vingança, então ele se recusa. Ele fica todo filosófico e dá várias razões pelas quais deve vingar seu mestre e matar todos os Servamps. Tsubaki de repente começa a puxar toda a névoa para si, até não haver mais névoa à vista. A tensão aumenta até que uma luz vermelha emana de seu corpo e se espalha pelo céu instantaneamente. Imediatamente, espadas começam a chover sobre os civis em toda a cidade. Todos encontram abrigo enquanto os prédios começam a tremer com a chuva interminável de espadas. Kuro fica furioso porque Tsubaki coloca em risco a vida de civis inocentes apenas para provar um ponto. Ele se aproxima de Tsubaki e ela atira espadas nele, mas Kuro as desvia. Ele agarra Tsubaki e dá-lhe outra chance de parar e resolver tudo com uma conversa de qualidade, como casais de verdade. Obrigação das pessoas. Infelizmente, Tsubaki convocou espadas que o esfaquearam de todas as direções. Kuro não revida. Em vez disso, ele sugere que expressem sua dor em uma conversa. Nosso garoto ficou mais forte, mas agora é terapeuta. Falando sobre uma decepção. Enquanto isso, Mahiru ainda está procurando pelos dois Servamps e ele encontra Mikuni, que pede para ele fugir enquanto pode. Eles bloqueiam a cabeça, Mahiru se recusa e insiste que ele tem que ajudar Kuro. Mikuni diz a ele que lidar com Tsubaki é problema do Kuro, e Mahiru tem seu momento de coragem. Ele olha fixamente para Mikuni e informa que ele é a Eva de Kuro. Isso significa que eles podem enfrentar tudo juntos. A aura dele é tão massiva que Mikuni deixa Mahiru ir embora. Enquanto isso, Tsubaki feriu Kuro terrivelmente e se prepara para um novo ataque, mas Mahiru o impede. Tsubaki lança uma de suas espadas que corta o rosto de Mahiru, e Kuro fica furioso, transformando-se em sua forma de leão massiva. O prédio começa a tremer e certos andares desabam. Os escombros estavam caindo em direção a Licht e Lawless, mas Rhodes apareceu do nada e os salvou. Vira-se para encontrar os membros do CID-3. Eles haviam evacuado todos os civis para um local seguro, e cercaram o hotel com os cães loucos para garantir a derrota de Tsubaki. Eles também ajudaram os outros Servamps a ficarem seguros, e Tetsuo encontra Ryuk em uma ambulância. Sakuya também está se dirigindo ao teto para ajudar Mahiru. Kuro facilmente segura Tsubaki com suas patas, mas Tsubaki continua a provocá-lo. Mahiru chama Kuro e pede para deixar Tsubaki ir, mas Tsubaki responde ao gesto gentil enviando uma espada voando em direção a Mahiru. Sakuya aparece e entra no caminho do ataque, recebendo o dano no lugar de Mahiru. Kuro não pode mais tolerar Tsubaki e se prepara para arrancar sua cabeça, mas Mahiru se coloca entre os dois. De repente, o peito de Tsubaki se abre como um buraco de fechadura e o cajado com Mahiru se transforma em uma chave. Ele rapidamente insere a chave no peito de Tsubaki sem hesitar, e ele é imediatamente puxado para as memórias de Tsubaki. Depois de ser criado, seu professor deu-lhe a tarefa de vigiar seus irmãos mais velhos, informando-o que ele tinha o poder de destruí-los. No entanto, após o ataque de Kuro, Tsubaki torna-se hostil e jura usar seus poderes para destruir seus irmãos. Tsubaki se volta para Mahiru em suas memórias e o ataca, e esse ataque transcende para a realidade.
mas Kuro intervém e impede o ataque. Tsubaki invoca um mar de espadas e começa a dispará-las contra a dupla. Kuro luta para bloqueá-las e pede a Mahiru que fuja. Mas Mahiru fica ao seu lado e eles lutam juntos através da saraivada de espadas até Mahiru se aproximar o suficiente de Tsubaki e abraçá-lo. Tsubaki congela e todas as suas espadas desaparecem. Mais tarde, Mahiru chega ao abrigo com Kuro e se encontra com os outros. Tsubaki pode ser visto curando Sakuya. Ele diz a Sakuya que ele está livre e pede para viver sua vida. Tsubaki não guarda mais rancor contra seus irmãos e o ódio desapareceu. A vida continua como de costume para o resto dos Servamps e as subclasses são jogadas na prisão. Mahiru e Kuro continuam a viver juntos, evitando coisas problemáticas e vivendo de forma simples.